irmão e irmã, que o Senhor opera nesse nosso momento, um momento humano, um momento de reunião humana, em busca de um mesmo propósito, né, de ouvirmos da maravilha do Senhor, que Ele operou durante a semana, que Ele operou, né, há algum tempo, que ainda pode operar. Eu creio que o Senhor opere de duas formas principais. Uma, quando emana a virtude do Espírito Santo, por aquele que prega, por aquele que ora, por aquele que está junto. E a emanação da virtude do Espírito Santo, ela pode nem partir daqui da frente, pode partir daí mesmo, nesse abraço, nesse contato, ao fim do culto. O Espírito Santo não cessa nunca de emanar a sua virtude. Mas em pregações, os irmãos já devem ter visto, né, a virtude do Senhor sendo pregada para dar aquela sacudida, aquela correção, aquela exortação, né? E tem, eu acredito, em outra forma também do Espírito Santo, que é o ensino da sua palavra. Nós não escolhemos o que queremos, nós não escolhemos qual virtude queremos, qual chamado precisamos ter. Eu decido no Senhor se assim. Não é assim. O Senhor te conduz pelo seu caminho e você passa a ser aquilo que Ele planejou na sua vida, que a vontade é dele. Se não for assim, é a sua vontade, mas não podemos dizer que estaremos fazendo a coisa certa. Às vezes, na maioria das vezes, a coisa vai ser errada. Então, quando a gente se coloca diante do Senhor, ou seja, Senhor, eu desejo fazer a sua vontade, há algo no seu sentimento que te arrasta para fazer daquela determinada forma. E assim a gente obedece até a segunda ordem, essa ordem interior. Muitas vezes a ordem pode vir, né, vir até por um irmão ou uma irmã que fala, mas eu entendo na palavra que se não falar aqui primeiro, tem que falar aqui primeiro, ou tem que falar junto, ao mesmo tempo, né? Os avisos que vêm antes do Senhor pode ser até profecias, pode ser até avisos, mas são simplesmente avisos naquele momento. Futuramente, quem sabe, passa a ser a palavra do Senhor se fazendo em você. Você lembra e amém. Então que ninguém se arvole para ser o emissor da palavra, mas seja a virtude do Espírito Santo. Aleluia. Seja ela que esteja operando. E aí somos realmente instrumento, independente da forma como nos encontramos no nosso dia a dia. Porque o Senhor usa quem quer, como quer, da forma que quer. Porque se a gente não precisa estar exatamente desse jeito que o Senhor vai operar em mim e tal. Não é bem assim. Não é. Foge um pouco das nossas expectativas. Então, o que eu vim falar com os irmãos hoje, né, na segunda forma de entendimento, que é o ensino da sua palavra, porque o ensino da palavra, ela vai fazendo a principal coisa que para mim, né, para os irmãos que normalmente a gente conversa, Jesus Cristo veio fazer: libertar o cativo. Aleluia. Porque a palavra é a marreta que esmiuça a pederneira. Pederneira é uma pedra muito dura que nenhum martelo quebra. E a palavra esmiuça, torna em pedaço. Se nós pararmos para pensar que a palavra cativeiro vem também relativa à escravidão, a gente não dá tanto peso a essa palavra, porque a gente não está em meio à escravidão no sentido literal da palavra. E assim mesmo, ainda encontramos pelo Brasil afora alguns estados, né, de escravidão, realmente, homens que insistem em fazer de homens e mulheres a sua ferramenta de trabalho, seja pagando mal, pagando nada ou pagando bem, não importa, mas aquele é a sua ferramenta de trabalho e ele explora aquilo ao máximo. Isso ainda continua. Mas em relação a uma outra escravidão, que é a escravidão espiritual, que causa a escravidão do vício, causa a escravidão do pensamento, causa a escravidão do coração, sentimentos de amarguras, causa diversas escravidões que vêm do mundo espiritual. A palavra do Senhor, ela vem quebrar isso, porque ela transmite o que Jesus veio fazer.
Exatamente. Subordinar o império das trevas à luz do Senhor. Ele veio subordinar, ele veio espargir, ele veio iluminar a vida humana, esclarecer. Aí vem a palavra glória. Glória é iluminar, esclarecer. A glória de Deus veio à terra para iluminar o ser humano na sua mente, para que pudesse ver. Para que ele pudesse ver. E nesse intento que o Senhor veio fazer, Isaías é primoroso na sua forma de anunciar isso. Por isso que eu queria ver os irmãos para abrir. É Isaías 35, versículo 1 ao 6. A excelência do Carmelo, Monte Carmelo, e de Saron, né, a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes, aqueles que tremem. Dizei aos turbados de coração, aos conturbados de coração, aos aflitos de coração: sede fortes, não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança contra aqueles que oprimem. Contra aqueles que oprimem. Com recompensa de Deus. Ou seja, vem com vingança com aqueles que oprimem as pessoas. E vem com recompensa para os oprimidos. E ele virá e vos salvará. Então, os olhos dos cegos serão abertos, irmão. E os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão o deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se tornará em lagos,
e a terra sedenta em mananciais de águas, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva como os canas e juncos, ou seja, um lugar alagado, onde era seco, e ali haverá uma estrada, um caminho, a igreja do caminho, que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão esse caminho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Toda vez que você ouvir uma palavra no Antigo Testamento, uma pregação no Antigo Testamento, ela tem que se encerrar no Novo Testamento. Porque ela tem que iluminar o caminho de quem está perdido para encontrar na luz do que Jesus veio ser, o sangue da nova aliança, a revelação daquilo que está aqui no Antigo Testamento. E é esse o caminho que nós, na missão de diaconia, a gente busca trilhar e busca ensinar. Nós precisamos entender qual é o plano de Deus para a sua igreja como um todo. Porque Deus não é um Deus de mim, não é o meu Deus, é o nosso Deus. É um Deus de corpo, de união, cada um sendo um instrumento, cada um sendo um membro desse grande corpo chamado de Igreja do Senhor. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, essa passagem ela é muito importante para uma outra passagem que Jesus Cristo vai alertar os seus discípulos. Lucas 12. E aqueles que já obedeceram o pastor Everaldo no sentido de amor irmão, amor fraterno, e já leram o Evangelho de carreirinha, vão se beneficiar muito dessa pregação, tá? Porque ler o Evangelho de carreirinha é conhecer, no mínimo, qual é a trajetória de Jesus ali na Galileia e a sua mensagem. E aí as pregações e o Espírito Santo, nas diversas leituras que você vai fazendo, vai esclarecendo cada vez mais. Você vai juntando pedrinha ali na sua coroa, aqui na terra já. Naquela coroa, a coroa aqui, a coroa de sabedoria, uma coroa de glória, é uma coroa de esclarecimento. Toda vez que você ouvir a palavra glória, é luz, é esclarecimento do Senhor na mente, ou do que estava cativo, ou do que já está liberto, e que precisa continuar vendo a luz do Senhor cada vez mais iluminada. Se você olhar para o sol, você fica cego. Se você olhar para o sol, você fica cego. Por isso que você precisa de uma proteção. Mas a luz do Senhor é mais forte do que o sol. E a proteção que você coloca na vista, ela vai sendo tirada pelo Espírito Santo, que vai fazendo você enxergar a luz do Senhor, a glória de Deus plena. E o nome dessa tirada chama-se conhecer e continuar conhecendo o Senhor. Quando a irmã falou aqui que a gente precisa buscar o Senhor todos os dias, na realidade ela está dizendo conhecendo o Senhor e praticando o Senhor. O Senhor que fica guardado na sua mente, no seu entendimento apenas, e aquilo não é uma prática do dia a dia, ele é um Senhor de livro, é um Senhor de contexto bíblico só, não é um contexto de vida, não é um Senhor de vida. O Senhor, que é Senhor, ele se faz na sua vida onde você está, no seu trabalho. Se você, no nosso caso, somos professores, ele se faz na forma como lidamos com as nossas crianças, com os nossos colegas, com os nossos diretores. Se você é um trabalhador braçal, é como se você relaciona com o objetivo da obra. A obra que você está fazendo. Um operário de uma construção, ele normalmente, ele não tem contato com o engenheiro. Ele tem contato com quem? Com o mestre de obra. E o mestre de obra, ele é que está conversando com o engenheiro. Então, como é que nós vemos os peões, os operários de uma obra, crescendo em valor dentro daquela obra? Quando ele conhece o projeto que está na mão do mestre de obra. À medida que ele vai conhecendo o projeto do mestre, ele vai entendendo a finalidade dele naquele pedaço, naquele espaço onde ele está trabalhando. Na obra de Deus, o engenheiro é o Senhor Jesus, é o Deus Pai. E quem é o mestre de obra? É o Deus que está operando, é o Espírito Santo. E os operários? Paulo diz, nós somos cooperadores do Senhor.
E ele diz para aqueles que ainda estavam se convertendo: e vós sois construção do Senhor. Então nós somos o operário de Deus. E quanto mais estamos juntinho do Espírito Santo, tentando entender o projeto, o plano, mais nós entendemos a visão de Deus para a humanidade e para o reino dele que está sendo construído aqui e no futuro. Aleluia. Então, quando Jesus Cristo, em Lucas 12, ele chama a atenção sobre esse ensino, um tipo de ensino que não é o ensino que ele queria dar, ou que Deus desejou quando instaurou a sua lei, está lá no versículo 1, e ele diz, eu vou pedir ao Júnior para ler para a gente do 1 até o 3, por favor, Júnior. Sim. Posto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Nada há encoberto que não venha ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo que disseste às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Amém, os eirados. Eirado, no caso, é o telhado, onde as pessoas ficavam à luz, né, à luz do sol. Aqui Jesus está dizendo que tudo que está oculto será revelado. E aqui na minha versão, coloca uma palavra interessante no versículo 3, diz assim, porquanto tudo que em trevas disseste, a luz será ouvido. Vai ser dito à luz. Você disse isso. E o que falaste ao ouvido no gabinete sobre os telhados será apregoado. O que falaste cochichando no gabinete será falado pelo telhado, ou seja, será falado a todos que estiverem passando. Quando isso? Quando o Senhor vier da humanidade. Quando o Senhor, e o Senhor faz isso não só lá que fará, mas faz isso aos poucos também durante a vida das pessoas. Por isso que devemos conservar no nosso coração honestidade e verdade. Não termos medo de ser honestos e não termos medo de falar a verdade, porque passaremos vergonha quando isso for anunciado pelo Espírito Santo em algum momento e revelado aos outros que nós tememos que se revelem. Essa é a segunda passagem que Jesus está esclarecendo, acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Agora nós podemos ir praticamente para a pregação de hoje. João 9.